Olá pessoal, Shalom Haverim, Shalom Lekulam, Shalom meu irmão, Shalom a todos. Estamos aqui de novo, para compartilhar conhecimento, e mais uma vez vamos falar de reptilianos. É a segunda parte, sobre o assunto reptiliano, e a gente vai direto logo ao assunto para que o vídeo não fique muito longo como tem ficado das outras vezes. Existem alguns textos bíblicos que falam sobre coisa do gênero. Assim, pesquisadores, as pessoas que estão envolvidas, eu não vou chamar de teólogos, porque teólogos têm uma linha de pensamento, que é manipular o gado, é trazer doutrinas para arrecadar fundos. A teologia só serve para isso, para manter o sistema religioso. Se você perguntar para mim, qual é a melhor Bíblia que você indica, eu tenho essa de Jerusalém. É uma Bíblia boa, é Bíblia em português, tá? Se eu for recomendar uma Bíblia para você, eu vou recomendar a Torá, em hebraico, sem adulteração, só a Torá que não tem adulteração por causa da gemátria. Mas em português é uma Bíblia boa. As piores Bíblias que existem são as de estudos, porque induz você a acreditar em algo que não é, digamos assim, a verdade que o texto, ou seja, da mesma forma que o judaísmo cria muito miticismo, o cristianismo englobou assim muita tradição, muito paganismo, uma mistureba terrível, misticismo. Por isso que a Torá, se você quer entender o que Yeshua, que colocaram o nome de Jesus, ensinou, você tem que aprender a Torá primeiro, porque ele ensinou a Torá, só que ele ensinou a Torá planificada, muito mais pesada. Os ensinamentos de Yeshua é muito mais pesado do que os ensinamentos de Moshe. Mas esse não é o assunto aqui, eu só estou falando porque quando você chega na Bíblia e vê textos falando de serpente e dragões, alguns entendem que eles estejam falando da linhagem reptiliana, da linhagem de Ra-Satã, que é a linhagem da serpente. A Bíblia, ela fala, eu vou logo tocar nesse assunto, porque aí são 3 pautas que eu tenho aqui, que eu posso me esquecer durante, então eu escrevi aqui, no papelzinho, para durante os escritos que eu vou ler, eu posso me esquecer disso aqui. Então, é uma coisa interessante, é uma curiosidade. A Bíblia, no caso a Torá em si, ela não fala que Adão conheceu Eva, mas que Eva concebeu a Caim. É uma curiosidade. Eva concebeu a Caim, mas não relata, como outros casais, que Adão conheceu Eva, como Isaac conheceu Rebeca e por aí vai. Hoje eu tenho um companheiro de estudo, ele sempre está comigo, mas hoje eu vou mostrar ele para vocês. Outra curiosidade, por exemplo, Talmud, não são escritos nem apócrifos, e nem divinos, mas são escritos maçônicos ou babilônicos, antigos, E esses Talmudes, eles só servem para passar de geração em geração o conhecimento que não chega aos cristãos, claro, porque a Igreja Católica não deixa que esses conhecimentos cheguem aos cristãos, porque se chegar a turma vai acordar do sistema e a Matrix quebra. Então vamos aos textos que eu separei aqui, alguns interessantes, que são os textos de alguns escritos, Talmud, e alguns livros apócrifos. Vou virar a câmera, porque aqui é na base do sem magia, é tudo bem
bem simples, né? Então eu vou mostrar aqui o meu coleguinha ali, ó, olha lá, ó, meu coleguinha de estudo. É esse, Sansão, beleza? É o Xinchon, Sansão. Aí, ó. Hoje ele não foi passear. Hoje ele foi, ele tá aqui comigo, né? Ele tá estudando aqui comigo. Eu tenho que colocar aqui. Pronto. Isso. Tá aqui. Uma coisa que eu vou fazer é melhorar o foco aqui. Eu acho que esse é o melhor. Os textos eles estão em espanhol, tá? Então a gente vai tentar traduzi-los. Primeiro a gente vai aqui para o texto da Bíblia, né? Cobrim, né? Os textos que nós vamos estudar aqui, né, compartilhar, eles falam da linhagem da serpente, né? Como eu disse no vídeo anterior, né? O que aconteceu no Éden foi um adultério. A serpente, né, introduziu a semente em Eva. E aí diz aqui, el flujo fetido profano e la mulher, dando como resultado uma entremezcla incompatível, pero no es todo enfermedades e náuseas também se está generando desde los fermentos de las implantações impuras. Ou seja, ele está dizendo aqui que foi introduzido na mulher, né, uma semente mesclada, incompatível, né, pelo que trouxe enfermidades e náuseas também a esta geração, ou seja, sofrimento, né, doenças a esta geração, digamos assim, causando uma fermentação na implantação impura, ou seja, um fermento de uma implantação, né? Ou seja, uma semente, né, de uma implantação impura. Vamos ao segundo. Aqui, né, é o Evangelho, né, o primeiro livro de Adão e Eva, é um apócrifo. Não tem muito o que eu ler aqui, né? Ele começa a falar essas coisas, né, e mais na frente, né, nós temos um texto onde diz assim, né, e ela deu à luz a um hijo, brilhava e al mesmo tempo el niño se levantou e salió corriendo dio a luz una brizna de hierba en las manos y se lo dio a su madre y su nombre foi llamado Caim. Ou seja, Eva deu a luz a um menino, né? Ao mesmo tempo, né, ele se levantou e saiu correndo, né? E esse menino, né, ele deu o nome, né, a sua mãe deu o nome de Caim, né? O texto mais embaixo eu vou ler aqui: Adão levou Eva, el niño los levou hacia este, el Senhor Deus enviou milhares diversas em que arcanjo Miguel lhe diera a Adão e te mostrou como trabalha e cultivar a terra. Ou seja, foi quando eles saíram do jardim, né, e começaram a cultivar a terra. Mas em cima, né, Eva e Miguel, ali no 2, não dá, acho que não dá para você ver ali, que está um pouco escuro. É aqui em cima, tá? Aqui em cima, aqui. Acho que não dá para você ver. Mas eu vou ler para... y Eva estaba de pie en la derecha y la alcanzó la cara del tan lejos de sus pechos e de hijo e Eva. É mais ou menos o que estava acontecendo, né? Bem-aventurada,
Eu estou lendo esse texto porque mais na frente vai ter um texto que vai concordar com isso aqui, né? O anjo chama ela de bem-aventurada, né? Sois tu, Eva, né, mulher de Adão, desde que suas orações, intercessões são genuínas, né, e as enviaste para que seja recebido nuestra ayuda. Levanta a hora e prepara-te a suportar. Né? Então, Eva deu à luz a esta criança que, em alguns textos, relata que não é filho de Caim. Então vamos para mais um texto. É a Bíblia Nabras, né? Nebrast. A Bíblia, aliás, Nagast, né? Bíblia Nagast. Né? Em esse momento doloroso que Caim nasceu, e quando Adão viu o rosto de Caim, que foi de mau caráter, e seu mau aspecto se foi triste. Ou seja, neste momento doloroso, né, que Caim nasceu, e quando Adão olhou para ele, viu que o rosto dele não era um rosto muito legal, não. Né? Ele tinha um rosto de mau caráter. Que mau caráter é esse? Tosco, né? E o seu mau aspecto, né, o mau aspecto da criança, deixou Adão triste. Né? Ou seja, será que a criança parecia com um lagarto? Né? Quem sabe? Vamos para o livro da genealogia, aquele que eu mostrei no começo, da genealogia de Adão. Né? Nós outros, todos nós alegramos de este legado, né? Deste acontecimento. E ele, oitavo dia, se lo dedique a Jeová e chame a Caim, porque de ele hemos adquirido um varão de parte de Jeová. Né? Sin embargo é mais, né? Mas o rosto de mi hijo Caim não era semelhante ao nosso. Parecía tener la marca de los demonios sobre él, aunque esto no fue claramente visible para el olho exterior. Né? Eu acho que já deu para você entender, né? Mas o rosto do meu filho Caim não era semelhante aos nossos rostos, parecia ter a marca dos demônios, né, sobre ele, sobre o que isto foi claramente visível para todos nós, né, todo o exterior, todas as pessoas que estavam olhando. Pero alegre de mi hijo e buscava criá-lo, né, para Jeová. Né? Esse livro aqui está aqui, ó, Las Gerações de Adão 4. Vamos para outro texto. Né? É um texto de Salomão. Né? Isso aqui ficou bem pequeno. Né? Eu vou tentar ler aqui. Eu vou tentar só ler a parte que está em negrito, né? Que é o que interessa. Pero como le algo yo para responder, porque tú eres un hijo de hombre, mientras que yo fui nacido de semilla de un ángel, porque una hija del hombre, assim que palavra de nuestro tipo celestial dirigida a um nascido em terra. Ele está dizendo aqui que, no caso, eles estão comentando sobre Adão, sobre Caim, né, que Caim não era filho de homem, né, mas filho, né, e semente, nascido dessa mente de um anjo, né, por um, né, assim, né, a palavra, né, tipo dirigida, nascido na terra, ou seja, nascido de um anjo, mas com aspecto de homem, né, e vindo à terra. Deixa eu ler aqui mais alguma coisa para ver se tem alguma coisa. Por lo cual também es mi estrela brilhante el cielo, y los hombres la rama, algunos Elian y algunos niños del dragón.
Tá vendo? O que ele está dizendo aqui é que os anjos caídos, é aquilo que eu falei no vídeo anterior, os anjos caídos se tornaram pessoas e nós somos reencarnação desses anjos. Gente, eu não acredito em reencarnação, tá? Isso aqui não é reencarnação, isso aqui é tipo um teste, né? Porque eles dizem que antes da criação, né, de Adão, a pré-adâmica, né, como houve aquela revolução toda no anjo, e os que caíram se tornaram homens aqui. Então, todo homem que nasce é um anjo que caiu. E dependendo do comportamento dessa pessoa, sabe se ele foi um anjo caído que se rebelou, ou se foi um que ficou neutro, ou se foi um que ficou do lado do eterno. Como se o eterno não soubesse, né? Então isso beira aí, né? Beira não, cai muito no misticismo, né? Sigo acerca a esta estrela, assim que nos me perguntem muitas coisas, porque tu reino também, depois de um pouco de tempo, será interrompido, e tu glória és para uma temporada. E corta será tu tirania sobre nós outros, e luego vamos a volver, e tiene rango libre sobre la humanidade, a fim de que nos venerem como se fuéramos dioses, no sabiendo los hombres que eles são nos hombres, não somos homens, e sim anjos estabelecidos sobre nós outros. Ou seja, é toda aquela história, né, que os reptilianos são descendentes, né, essa linhagem aí, e eles vêm para aqui para a Terra e vão governar e vão ser deuses, e os homens não vão perceber isso e vão acreditar, né, que assim, vão governar a Terra, mas esse tempo dele, né, não, é um tempo pré-determinado, e que esse reino um dia vai se acabar, mais ou menos isso. Isso, assim, dizem que foi escrito por Salomão, Testamento de Salomão. Vamos agora ao Evangelho de Santiago, né? A história se repete, aquilo que eu falei, né? Eu vou ler isso porque lá na frente, né, a gente vai entender por quê. Jeová me Deus, uma virgem, e no lar mantendo a salvo, quem és ele que me atrapado? Quem ha hecho este mal em mim casa? E quando contaminou ela virgem, está falando de Maria, né? Falando de Maria. Como foi que isso aconteceu? Como foi que ela engravidou, né? Não és lá história de Adão que se repete em mim, como em la hora que ele dava graças, vindo em encontro de Eva sola, e lá enganou, assim também lá sobrevindo a mim também. Ou seja, José está perguntando ao Eterno, né? Peraí, não é a mesma história que aconteceu com Adão? Né? Quando Adão vinha para conhecer Eva, Eva já estava grávida. Então, a mesma coisa está acontecendo comigo. Está acontecendo comigo, eu estou chegando aqui e Maria já está grávida. Né? Então José se levantou de la arpilheira e lamou a Maria, e le dijo, tu que estuviste el cuidado de Deus, ¿por que has hecho isto? Né? Por que fizeste isso? Né? Has olvidado o Senhor, tu Deus, porque has humilhado tu alma, tu que fuiste nutrida en el santo de los santos, e has recebido comida e en la mano de um ángel. Pero ela lorou amargamente, dizendo, eu sou limpa. Maria está dizendo, eu sou limpa. E eu não conosco outro varão, eu não conhecia outro varão. E José digo a ela, de onde, pois, és que estás em tu ventre? Ou seja, então, de onde veio isso que está no teu ventre? Ou seja, essa criança que está no teu ventre. E ela disse, né?
por mi Senhor, mi Dios, que vive, e eu não sei de onde ha venido delante mim. Pronto, Evangelho de Santiago. Nós acreditamos, né, que houve uma inseminação artificial, porque Yeshua, ele era profeta, ele era filho do homem, e não filho, digamos assim, porque aí a gente vai acreditar na Trindade, que o Espírito Santo entrou em Maria, e isso não tem respaldo bíblico, né? O que estava nela foi concebido de acordo com a ruá do Eterno. E o ruá quer dizer sopro. O Eterno soprou no ventre dela e criou uma vida no ventre dela com o gene de Yosef, né, com a genética de Yosef. Ele tinha que parecer com Yosef, né, porque senão a coisa ia ficar complicada. Então é mais ou menos assim que a gente crê, né, o que aconteceu. Então o texto aí está dizendo que, comprovando que lá no Éden, né, houve uma inseminação artificial também, mas por parte da serpente, por parte do Satã. Né? E agora nós vamos para um Talmud, né, judeu. Talmud judeu, como eu disse a vocês, né, são escritos maçônicos, não são escritos apócrifos, nem divinos, né, são históricos, babilônicos, por aí vai. Ninguém sabe de que data. Há quem diga qual data, né? Eu não acredito no carbono 14, tá? Para mim isso é invenção para datar as coisas e enganar o gado. Para quando a serpente se encontrou com Eva e le infectou la lujuria dentro de ela. Ou seja, quando a serpente encontrou Eva, infectou ela, né, e implantou dentro dela a sua semente. Aí tem outro Talmud, né, que fala, peraí que não é esse, não, Talmud é esse aqui. Coloquei 2,9 aqui. Quando a serpente copulou com Eva, copulou, né, ou seja, né, conheceu, né, como é que eu posso dizer, teve relações sexuais com Eva, ela infundiu com la lujuria, né, ou seja, introduziu nela a sua semente, né, Yerbamote el Talmudio, né, Talmudio judeu, Talmud judeu. E agora nós temos um texto da Cabala judaica, né, a Zohar, né, que é a Cabala judaica. Pero la serpiente era astuta, más que todos os animales de campo, mas sutil, né? Isso é Gênesis 3, né? Es decir, hacía el mal que todas las bestias, es decir, las personas idólatras de la tierra, porque ellos son los hijos de la serpiente antiga que seduziu a Eva. Né? Ou seja, a serpente não era esse animal rastejante, né? Digamos assim, ele podia ter forma, né, quase humana, como os híbridos, né? A gente vê aí os híbridos, os lagartos, né, que eles mostram aí em alguns filmes, né, corpo humano com cabeça de lagarto, né? Então, ele seduziu Eva com sons, com, sei lá, com músicas, com, né? E aí conseguiu seduzir ela, porque eles são os hijos de la serpente antiga que seduziu Eva. O texto é bem claro aí, né? Na Cabala judaica, relatando o episódio de Gênesis 3. A
A serpente seduziu Eva, copulou com Eva. E a gente, para finalizar, né, nós vamos para o Targum de Jonatas, né, e um Targum palestino. Perdão. E Adão conheceu a Eva, sua mulher, que estava Como é que é? Que estava embaraçada com Satanás, la qual concebeu e deu à luz a Caim. Ou seja, quando Adão foi conhecer Eva, ela já estava grávida de Satanás. E ele era como os seres celestiais e não como os seres terrenos. E ela dijo, ele adquirido um varão de ángel del Senhor. Targum arameu, né, que é o Targum de Jonathan, para Gênesis 4:1. Ele está explicando aí Gênesis 4:1, né, umas escritas aramaicas, arameu, né, que é a época lá do exílio de Esdras, né, e Neemias, por ali, aquela época. E o Targum palestino diz o seguinte, né, tá aqui. E Adão conheceu a Eva, sua mulher, que havias desejado el ángel, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela dijo, eu he adquirido um homem de ángel do Senhor. Ela achava que era anjo do Senhor, né? Realmente estava enganada. Há uma hipótese que, quando Adão conheceu Eva, ela já estava grávida, então as duas sementes foram implantadas em Caim. Ou seja, né, os dois DNA, o DNA reptiliano, né, de réptil, e o DNA humano. Por isso que eles têm como, né, se transformar dessa forma. E outra versão é que nasceram gêmeos, pode ter nascido gêmeos, os dois, né, um de uma forma, outro de outra, não está muito bem explicado isso. Ou depois Adão conheceu a Eva e nasceu Abel, né? E essa genética está aí, são esses homens, né, que nós conhecemos, que é o que o texto diz. Aqui nesse cantinho aqui está Drácula, né, que eles comparam o príncipe Charles com Drácula. Tem alguns atores, né, presidentes, famosos, banqueiros, alguns, né, e está aí a linhagem deles, e o Bush ali no meio, porque eles fizeram essa gravura na época que o Bush era o presidente. Hoje pode colocar ali o Putin, não sei se o Putin né, porque o Putin andou denunciando a rainha Elizabeth, né, dizendo que ela que é reptiliana. Então, tá aqui também a linhagem, vocês podem, é porque não dá para ver, né, cara? Você pode ver que os egípcios, eles adoravam a cobra, tá aqui a língua da cobra, né? E nesse desenho aqui, ó, eu vou tentar mostrar, nesse desenho aqui, essas duas pontinhas aqui tem, na pirâmide ali, né, dos Illuminatis, essas duas folhinhas, como se fosse uma ornamentação. Deixa eu tentar botar um ângulo aqui. Aqui, ó, tá vendo? São línguas de cobra, isso. São como línguas de cobra, que é aquela língua ali, ó. Ok. Tá. Deixa eu ver, tem uma gravura aqui. Aqui está um livro, um Talmud, uma Bíblia que foi encontrada agora, né? Que relata muita coisa. E aqui a Quebra Nagasti, que foi a que eu li, né? A Bíblia Secreta del Rastafari, né? Foi uma das que eu li aqui, né? E a Evangelho de Santiago, tá aí, né? Pois bem, vou ficar no portinhol aqui agora, né?
Deixa eu voltar a câmera. Eu imagino